Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, um breve pensar. Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 10, quando diz-nos, como quase todos os vídeos que aqui fizemos, a gente se dá apenas um recorte, né? Não tem como, não é a objeção externar, estender por muito o vídeo. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? É uma pergunta e esta retórica, mostrando aqui mais uma vez o dualismo da oratória, o recurso dualístico usado pelo apóstolo Paulo. Carne ou espírito? Entendeu? Fé, graça ou obras da lei? Consegue entender isso? Atos meritórios. Ele vai fazendo esse dualismo, esse contraste. Evangelho da fé, né, da emoção, culto racional ou culto da emoção, sensorial. Evangelho da fé ou evangelho das obras. Então é um dualismo. Paulo está sempre fazendo isso, sempre contrapondo. Então aí, persuado, disse ele, a Deus ou aos homens? Ou procura agradar a homens? Porque se estivesse ainda, quer dizer, já o tive desse modo, agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Bom, você sabe que essa carta, endereçada a uma região, não necessariamente a uma cidade, eu realmente tenho dúvidas se essa carta encaixa-se no perfil curricular, pelo fato de que ele não endereçou-se apenas a uma igreja, mas a algumas igrejas, numa determinada religião, que era predominantemente uma região vindo do paganismo. Os cristãos que ali estavam vieram muito do paganismo, por isso essa é a carta da liberdade cristã, de novo o dualismo apresentado. Então eles vêm, né, de uma vida totalmente promíscua, sem Deus. E daí agora eles são tentados a partir para um outro extremo, que é o extremo do legalismo, né, mormente impostos com imposição por alguns judeus, até mesmo prosélitos e outros, messiânicos também, como você quiser nominar. Então essa acusação que pesa sobre Paulo vai condenar os pecados, vai fazer isso nessa carta. É uma carta bastante confrontadora, vai chamar eles de nécios, vai dizer se é loucura o que vocês estão fazendo. É uma carta que Paulo vai até mudar o estilo literário, Paulo vai mudar, vai terminar amigavelmente, como sempre o faz, como revelação do seu amor fraternal, lá no término da carta, né, no capítulo de número 6. Mas inicialmente ele já vai direto ao ponto, ele dá uma saudação de paz muito rápida, ele não dá graças estendida, não faz aquelas ações de graça que mormente ele faz nas cartas, pontuando, não, ele já vai direto ao ponto e ponto, né? Ele inicialmente ele faz ali, né, a sua, como é que a gente pode dizer assim, seu carteiraço, né? Capítulos 1 e 2 ele vai bater muito nessa tecla, ele vai defender o seu apostolado. Mas a questão é, essa região, ela era cercada, ela era eivada da cultura helenística, cultura grega, ok? Os gregos tinham em mente, sobretudo os mestres na oratória, na retórica, essa coisa arada toda, homilética, né, homilia, nomes que eram dados. Então a ideia é o seguinte, eu preciso agradar. Se eu não agradar, eles não me ouvirão. Então é literalmente, eu vou falar, não é o que é certo, é o que dá certo. Jogar para a galera. Ok? Aí o apóstolo Paulo que está aqui nesse meio aqui. Cabe lembrar que esta carta, ela fora escrita, está entre as primeiras cartas escritas do Novo Testamento. Está entre as primeiras. Não julgo ser a primeira, mas está entre. Com possível exceção de Tessalônica, provavelmente Evangelho de Marcos, primeira carta, que na verdade não é a primeira, né, mas aquela que recebe o nome de primeira carta endereçada aos Coríntios, enfim. Então, ao que tudo indica, sobretudo no capítulo de número 2, Paulo vem recentemente, lá de Atos 15. A conversa que ali esteve em Atos 15.
Lembra lá da conferência em Jerusalém, o concílio? Então ela é muito noviça essa carta, ela ainda é muito nova, né? A ponto dele dizer, olha, me surpreende que tão depressa vocês já estão voltando de novo ao legalismo, vocês já estão desviando-se. Mas observe, Paulo que está aqui, ó, nesses dois pontos, né? De um lado, né, alguns cristãos ainda são assim meio um pé atrás com Paulo, ser uma genuína conversão. De um outro lado, os judeus, como é que pode? Agora ele defende o que outrora ele acusava, aquela coisa toda. Ele está nesse meio aqui. E estando nesse meio, não podendo muito por vezes seguir adiante, nem retroceder, ele precisa agradar. Óbvio, ninguém prega para fechar as portas. Ele não quer fechar as portas, só que ele não vai negociar. E é isso que ele diz no verso 10. Eu sei que vocês estão envoltos, vocês são ávidos, vocês estão aí sob essa cultura helenística, gregoriana, né? Os gregos desde sempre, os mestres da oratória, da retórica, da homilia, formulavam, né, suas argumentações, seus discursos, a fim daqueles que ouvem pudessem ser agradados. Se você observar os gregos, eles louvam muito ego, ego, ego. Esses termos, sobretudo, pegaram gosto, né, e força nessa cultura. Deuses que se parecem com homens, né, louvando a humanidade. São homens que parecem-se com deuses, divinizando a humanidade. Então, humanizando o divino, divinizando o humano. É uma coisa terrível. Mas o que me chama a atenção é que Paulo disse assim, eu não vou negociar não. Eu não vou escrever para agradar vocês. A minha ideia aqui não é pegar essa cultura em que vocês estão envolvidos, em que faz-se tudo para agradar a todos. Não, não é esse o meu propósito. Aí aquela minha velha fala, não prega para agradar, prega para salvar. Não prega para entreter, prega para converter. Como disse ele, estou aqui persuadido a agradar a Deus ou os homens? Não. Eu não vou entrar pela rota da popularidade. Eu não vou negociar o inegociável. Dá uma aliviada aí, Paulo. Não. Eu não tenho outro evangelho a ser pregado além desse que eu já preguei. Está nesse mesmo capítulo, versículos anteriores. E se alguém fizer desse modo, acredite, é maldição, é anátema. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude. Que as pressões não nos façam ceder. Não esqueçam disso. Que as pressões não nos façam ceder. Que as numerologias não tornem-se numerolatria. E não sou adepto à numerofobia, nada disso. Mas que eu não venha idolatrar os números. Viver para isso. Somente pensando nisso. Não. Que aqueles que supostamente venham me lisonjear e quem sabe tentar agradar-me, ou quem sabe mercandejar, negociar. Não, eu não posso negociar. Mas vale agradar a Deus do que aos homens. Como já disse Pedro e João, acho que é 5:19 por ali, ou 4:29, enfim, do livro de Atos dos Apóstolos. Tá bom? Então que Deus nos ajude em Cristo Jesus. O Evangelho por vezes, e essa mais uma vez, é uma contracultura. Seja todo homem mentiroso, seja para todo sempre Deus verdadeiro. Amém.